A Fiat tem um plano secreto para destruir as montadoras chinesas no Brasil. 5 carros novos, 14 bilhões de reais. E o primeiro chega já em julho de 2026, fabricado aqui, em Betim, Minas Gerais. Se você comprar carro nos próximos 2 anos sem assistir esse vídeo até o final, você vai arrepender. Pode anotar. Antes da gente entrar nessa história, e olha, ela é boa, preciso de 30 segundos da sua atenção para uma coisa importante. Esse canal tá chegando em 1000 inscritos. 1000. Parece pouco? Pra mim não é. Pra mim é o primeiro degrau de uma escada longa. E você, que tá aqui agora assistindo esse vídeo, pode fazer parte desse momento. Aperta o botão de inscrever, ativa o sininho. É gratuito, não dói e não causa dependência química. Ao contrário do que o YouTube faz com o feed de recomendação de vocês. Vamos começar do começo, porque antes de falar da Fiat e do plano dela, você precisa entender o tamanho do problema que chegou no Brasil. Em 2024, as importações de carros da China para o Brasil cresceram 317%. Isso não é erro de digitação. 317%, num único ano. Para você ter uma ideia do que isso significa na prática, é o equivalente a você sair para comprar um pão na padaria e voltar com 317 pães. Sua família não pediu, sua casa não comporta, o vizinho ficou com medo, mas chegaram. A BYD virou líder absoluta no mercado de elétricos no Brasil, com quase 77% de participação entre os carros 100% elétricos. A BYD e a GWM juntas venderam mais de 106 mil unidades em 2024. Isso representa quase 1/4 de todos os carros importados no país, num único ano. Mas o que realmente deixou as montadoras tradicionais sem dormir não foi o volume, foi o preço. As chinesas chegaram praticando valores que deixaram as concessionárias locais completamente mudas na hora da negociação. Tão mudas que a Anfavea, que é basicamente o sindicato das montadoras instaladas no Brasil, entrou com um pedido formal de investigação por dumping. Dumping, gente. Isso é quando você vende abaixo do custo de produção para eliminar a concorrência e dominar o mercado. É o jogo sujo dos negócios. É a estratégia de quem entra num bairro novo e oferece almoço grátis até fechar todos os restaurantes do quarteirão. E só depois começa a cobrar o preço real. E sabe o que a BYD respondeu para tudo isso? Que ela, com toda a seriedade do mundo, declarou ser agora uma empresa brasileira. Empresa brasileira, fundada em Shenzhen, na China, em 1995, com sede na China, com tecnologia desenvolvida na China. Mas tudo bem, a gente aceita. Bem-vinda à família BYD. Agora, dentro desse cenário todo, enquanto Volkswagen, Chevrolet e Toyota andavam revisando planilha, cortando preço de seminovo e rezando para ver se o câmbio caía, a Fiat estava fazendo uma coisa completamente diferente. A Fiat estava construindo a resposta. E é exatamente aí que essa história fica interessante de verdade. Antes de falar do plano, você precisa entender com quem você está lidando. Porque tem muita gente que esquece ou que simplesmente nunca parou para processar o tamanho real da Fiat dentro do mercado brasileiro. A Fiat não é uma montadora qualquer aqui. Ela é, sem discussão, a líder absoluta de mercado pelo 5º ano consecutivo. Em 2025, fechou o ano com 20,9% de participação e mais de 533 mil unidades emplacadas. 533 mil. No ano. Em um país que passa por crise econômica crônica, câmbio nas alturas e consumidor que abre o aplicativo do banco antes de decidir se vai tomar café ou não. Mas o dado que realmente bate é a estrada. A picapezinha, produzida em Betim, que existe desde 1998. E olha, em 98 o Brasil estava ainda pagando conta de telefone no banco, dentro de um envelope pardo. Vendeu mais de 142 mil unidades em 2025. Só a estrada. Esse número, sozinho, É maior do que o portfólio inteiro de várias montadoras que tentam se instalar no país. E em setembro desse mesmo ano,
a fábrica de Betim bateu o recorde histórico de produção. 18.287 unidades fabricadas em um único mês, em Minas Gerais, com trabalhador brasileiro. Provavelmente com muito café coado na linha de produção. Muito café mesmo. Tem também a Fiorino, que é aquela van que parece ter saído diretamente de uma cena de filme italiano dos anos 80, mas que lidera o mercado de vans há 12 anos consecutivos. 12! A Fiorino atravessou crise econômica, pandemia, inflação, câmbio nos 2 dígitos e ainda assim tá lá na frente. Se a Fiorino fosse atleta olímpica, tinha mais medalhas de ouro do que a maioria dos países com bandeira. E tem um detalhe que vai ser absolutamente fundamental para você entender a arma secreta da Fiat. Tudo isso é produzido no Brasil. A fábrica de Betim existe desde 1976. São quase 50 anos de operação em Minas Gerais, com cadeia de fornecedores locais construída ao longo de décadas, rede de assistência técnica consolidada em todos os estados e, mais importante do que tudo isso, conhecimento profundo, quase antropológico, de como o consumidor brasileiro pensa, decide e compra carro. Esse conhecimento vai ser a arma mais letal da Fiat nessa guerra. E as chinesas, por mais tela grande que elas coloquem no painel, ainda estão anos-luz de ter isso. Certo, chegamos no ponto que todo mundo estava esperando. Em 2026, a Fiat completa 50 anos no Brasil. 50 anos. Meio século. É muita coisa. É mais tempo do que o Plano Real. É mais tempo do que a internet comercial no país. É mais tempo do que a maioria dos donos de carro hoje em dia tem de idade. E para comemorar esse aniversário, a Fiat não organizou um churrasco na fábrica com um bolo de chocolate e aquela música Parabéns regravada com ritmo de pagode. Ela anunciou um plano que, dependendo de como for executado, pode ser a maior renovação de portfólio da história da marca no Brasil. Aqui tá o que a Stellantis, que é o grupo que controla a Fiat, anunciou. 32 bilhões de reais de investimento na América do Sul até 2030. Desse total, 14 bilhões vão direto para a fábrica de Betim. 14 bilhões em Minas Gerais. E esse dinheiro vai custear uma coisa muito específica. Um carro completamente novo por ano, entre 2026 e 2030. 5 modelos novos. Um por ano, até o fim da década. Isso não é atualização cosmética de modelo. Não é novo adesivo na traseira. Não é painel levemente diferente com a mesma plataforma de 2015. São 5 carros inéditos, desenvolvidos sobre plataformas novas, com tecnologia nova, para um mercado que está mudando na velocidade da internet de 5G. E o primeiro já tem nome, data e endereço. O Grande Panda, com produção em Betim. Lançamento previsto para julho de 2026, coincidindo exatamente com os 50 anos da fábrica mineira. A Fiat escolheu o aniversário de meio século para lançar uma nova era. Isso é marketing calculado ou é emoção de empresa? As duas coisas ao mesmo tempo. E quando as duas coisas acontecem juntas, funciona. Vamos falar do Grande Panda com cuidado, porque tem muita informação errada circulando por aí. E eu não quero ser mais um canal que espalha dado equivocado pela internet. Primeiro esclarecimento importante. O Grande Panda brasileiro não vai ser igual ao europeu. Essa confusão já foi feita várias vezes. Na Europa, o Grande Panda chegou com aquele nome estampado na lateral em letras grandes, o que, convenhamos, é uma escolha estética corajosa. E um interior que, segundo pesquisa de mercado feita aqui no Brasil pela própria Fiat, foi considerado infantil demais pelos consumidores brasileiros. Infantil demais. Os brasileiros, os mesmos que colocam borboleta de pelúcia no retrovisor, adesivo de família com o cachorro usando chapéu na traseira do carro e aquela fitinha do Senhor do Bonfim dependurada no espelhinho, olharam para o interior do Grande Panda europeu e falaram: não, isso aqui é de criança. Fascinante. Genuinamente fascinante o ser humano. Então, a Fiat vai adaptar. Mesmo o design externo, que é lindo de verdade, com aquela estética neo-retro com referências ao Uno e ao Panda dos anos 80, mas interior e acabamento calibrados para o gosto nacional.
O brasileiro quer parecer sério por dentro, mesmo que por fora esteja com borboleta no retrovisor. Tecnicamente, o carro chega com motor 1.0 T200 de até 130 cavalos e uma versão com sistema híbrido leve de 48 volts no radar. Vai ser o primeiro carro popular da Fiat com 6 airbags de série. 6, não 2, não 4, 6. E sistemas ADAS, que são os assistentes eletrônicos de condução que as chinesas adoram usar como argumento de venda no showroom. Agora a Fiat também tem, e é fabricado em Betim. A missão do Grande Panda é substituir simultaneamente 2 modelos, o Mobi e o Argo. 2 carros que somados representavam uma fatia enorme do mercado de entrada. Colocar um único sucessor no lugar é uma aposta ousada e vai dizer muito sobre a confiança da Fiat na própria proposta. Enquanto a BYD ainda opera no regime SKD, que é aquele sistema onde o carro chega quase completo da China e você aqui no Brasil aperta os últimos parafusos, literalmente, a Fiat vai com produção plena, integração vertical e supply chain local que já existe faz décadas. Mas sabe qual é a parte mais interessante de toda essa história? Não é o carro em si, é o que vem junto com ele e que não aparece em nenhuma ficha técnica. Porque o Grande Panda e os próximos 4 modelos da Fiat vão chegar carregando algo que a BYD, a GWM e qualquer outra chinesa que apareça no horizonte até 2030 vai levar anos para construir do zero. Confiança, com endereço físico. A Fiat tem hoje mais de 800 concessionárias espalhadas pelo Brasil, do Oiapoque ao Chuí, das capitais ao interior profundo do Mato Grosso, de Roraima, do interior do Nordeste. Isso significa que quando o seu carro der problema, e todo carro dá problema, por favor, nenhum vendedor vai te falar isso no showroom, mas eu falo. Tem alguém perto de você que conhece o modelo, tem a peça em estoque e já viu aquele defeito antes. As chinesas ainda estão construindo rede. A GWM chegou a admitir que está em negociação com cerca de 100 fornecedores brasileiros. 100. A Fiat tem 50 anos de relação consolidada com toda a cadeia produtiva nacional. É um abismo de décadas. E tem a questão do valor de revenda, que ninguém fala no showroom, mas todo mundo pensa enquanto assina o contrato. Um BYD Song hoje sofre desvalorização mais acelerada do que os modelos tradicionais, simplesmente porque o mercado ainda não tem parâmetro consolidado de confiança de longo prazo. Ninguém sabe como vai ser a assistência daqui a 5 anos. Ninguém sabe se vai ter peça. Ninguém sabe como vai se comportar a bateria. A estrada, todo mundo sabe que ela segura valor. É mercado estabelecido. É décadas de reputação construída parafuso por parafuso. E tem um fator que eu gosto de chamar de DNA local. A Fiat tem um centro de tecnologia dentro do Brasil. Design desenvolvido aqui. Engenharia adaptada aqui. Pesquisa de consumidor feita aqui. Inclusive a pesquisa que descobriu que o interior do Grande Panda europeu era infantil demais. Quando essa pesquisa voltou, a Fiat não ficou na defensiva. Não discutiu, não publicou nota de esclarecimento. Foi lá e mudou o carro. Isso é o que 50 anos de operação local te dá. A capacidade real de ouvir o mercado e responder com velocidade. Uma montadora que chegou há 2 anos e ainda está aprendendo o que o brasileiro quer, simplesmente não tem esse músculo. Ainda não. Tá, aqui eu preciso ser honesto com vocês. Seria muito fácil eu passar o vídeo inteiro aplaudindo a Fiat e mandar você embora com a impressão de que a guerra já tá ganha. Mas não está. E eu não seria justo com você se fizesse isso. A Fiat enfrenta um desafio real e específico nessa guerra. E o nome dele é eletrificação. As chinesas chegaram liderando a narrativa sobre elétricos e híbridos. A BYD tem 77% do mercado de elétricos. O segmento de veículos eletrificados cresceu 42,6% só em 2025. Os consumidores mais jovens, os formadores de opinião, os donos de aplicativo de mobilidade, todos estão olhando para carro com tomada. A Fiat está chegando com o Grande Panda, com sistema híbrido leve de 48 volts, não plug-in, não elétrico puro. É um
passo na direção certa, mas é um passo pequeno para uma corrida onde a concorrência já está num sprint de 100 metros. Agora, tem um detalhe estratégico que a Stellantis colocou no plano e que pouca gente percebeu. Eles adquiriram participação relevante na Leapmotor, que é uma fabricante chinesa especializada em elétricos e híbridos. E o plano é trazer essa tecnologia para o Brasil, com produção local, provavelmente no final de 2026 ou início de 2027. Tradução: a Fiat pode estar usando tecnologia chinesa para bater nas chinesas. É usar o movimento do inimigo contra ele mesmo. É quase filosófico. Sun teria orgulho, ou ficaria muito confuso. Provavelmente os dois ao mesmo tempo. O que, aliás, é como a maioria de nós se sente lendo estratégia de mercado automotivo às 11 da noite. Então vamos resumir tudo que a gente viu hoje. A Fiat tem 50 anos de Brasil. Tem 20,9% de participação de mercado. Tem a picape mais vendida do país pelo 5º ano consecutivo. Tem 14 bilhões de reais sendo investidos em Betim agora. Tem 5 modelos novos chegando até 2030. Tem mais de 800 concessionárias que as chinesas vão levar uma década para igualar. E tem, talvez mais importante do que tudo isso, 50 anos de conhecimento acumulado sobre como o brasileiro pensa, sente, dirige e compra carro. As chinesas têm tecnologia de ponta, têm preço agressivo, têm telas enormes que fazem todo mundo tirar foto no showroom e mandar pro grupo da família. Tem aquele acabamento brilhoso que parece nave espacial quando você senta no banco pela primeira vez. A batalha real não vai se decidir no lançamento, vai se decidir no médio e longo prazo. Quando os carros chineses precisarem de revisão em Palmas, no Tocantins. Quando o comprador de classe média precisar de crédito facilitado numa concessionária de bairro. Quando o motorista de aplicativo quebrar na estrada e precisar de uma peça disponível em 2 dias. É nesses momentos silenciosos, longe dos showrooms iluminados e das feiras de automóvel, que a Fiat vai lembrar o Brasil por que ela está aqui faz 50 anos. E se o plano dos 5 modelos for executado com a mesma consistência com que a estrada foi construída ao longo de décadas, carro por carro, ano por ano, geração por geração, as chinesas vão encontrar pela frente não uma montadora assustada, tentando copiar o que veio de fora. Vão encontrar uma montadora em casa. E jogar em casa, como qualquer brasileiro que já assistiu uma Copa do Mundo sabe, muda absolutamente tudo. E aí, o que você achou? A Fiat tem esse plano? Ou é muita análise minha e pouco fundamento? Deixa nos comentários aqui embaixo. Você compraria um grande Panda feito em Betim? Ou prefere a tela de 15 polegadas do BYD com aquela iluminação ambiente que deixa o carro parecendo discoteca ambulante? Não tem resposta errada. Quero ver a discussão nos comentários de verdade. E olha, esse canal tá indo para 1000 inscritos. 1000. Pode parecer pouco quando você olha os grandes canais de automóvel, mas pra gente aqui é o começo de tudo. E cada inscrito conta de verdade. Se você assistiu até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal quer ter. Então faz uma coisa, aperta o botão de inscrever, ativa o sininho e manda esse vídeo para aquele seu amigo que fica falando que vai comprar carro chinês porque tem mais tecnologia. Deixa ele assistir, depois vocês conversam. É gratuito, não tem anúncio no meio, não tem produto para vender, tem só análise honesta. E alguma comédia, porque mercado automotivo sem humor é só angústia com motor a combustão. Nos próximos vídeos, a gente continua acompanhando essa guerra de perto, porque ela tá muito longe de terminar. Eu sou Antônio dos Santos, esse é o canal Motor Oculto. Até o próximo.